lá o Rodim. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa, mais uma quarta-feira, né, de paz, de compaz. Nós temos aqui em Londrina 20 anos um movimento de educação para a cultura de paz, que é o Londrina Pazeando. Temos há 12 anos o Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina. E agora, na época da pandemia, abriu essa possibilidade de conversarmos com pessoas aqui em Londrina. Então, todas as vezes que as pessoas vêm aqui, a gente fala assim: estamos recebendo nossos convidados aqui em Londrina, né, na live do Compass. E hoje é uma alegria imensa estarmos aqui com a Jéssica e alguns convidados dela, que depois também vão, no decorrer aí, fazer as suas falas, seus comentários, né? Então, a gente está muito contente com essa oportunidade. A nossa proposta nessa série NEP é que nós queremos fundar um núcleo de estudos para a paz aqui na cidade de Londrina, envolver as academias na produção de artigos, de TCCs, de trabalhos, enfim, né? E aí a gente, então, fez uma série de convites, né? A Jéssica é a segunda. A semana passada veio Ney Alberto Salles, hoje é a Jéssica Prisotto. Semana que vem é o Samuel de Jesus, do núcleo Nelson Mandela, e outras companheiras dele. Depois o Vinícius Lima Lousada, que ele é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, mais um do Rio Grande do Sul, né? E a Kelma Socorro Lopes de Matos, que é da Universidade do Ceará. E aí, no dia 18, então, a gente vai fazer o lançamento oficial aqui na cidade do nosso NEP, do nosso Núcleo de Estudos para a Paz. Antes de iniciarmos aqui a live, eu quero também deixar registrado que estávamos conversando com os amigos do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é uma grande inspiração para o movimento aqui de Londrina, né? A gente conheceu há 20 anos atrás, antes de começarmos o movimento aqui, o professor Marcelo Rezende Guimarães, né, que foi um grande estudioso e ativista da educação para a cultura de paz. Ele fez um dos primeiros doutorados no Brasil, fez um trabalho com a Secretaria Municipal de Porto Alegre, construiu todo um material, uma articulação, né? E aqui hoje, depois vai ser falado pelas pessoas aqui, pessoas são frutos aí desse trabalho, né? Que vem do Rio Grande do Sul. Então, a gente depois recebeu o Leoberto com a Justiça Restaurativa, ou seja, o Rio Grande do Sul é importantíssimo no nosso movimento aqui de paz e não violência. Então, a Jéssica, né, ela é do Ecopass, Educação como Força Mediadora na Construção de uma Cultura de Paz. A Jéssica Parisotto, ela é empreendedora de moda sustentável e facilitadora do PAV, Projeto de Alternativas à Violência. Ela é de Guaporé, Rio Grande do Sul. Então, vou passar a palavra a ela. Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Jéssica. A palavra é com você. Bom dia, gente. Muito obrigada, Luiz, pelo convite. Ficamos todos muito felizes com essa oportunidade de contar um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa trajetória. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu pontuei, estava falando antes, que eu pontuei algumas coisas para falar num direcionamento, e depois, no final, eu sei que terão alguns comentários, perguntas, enfim, o que tiver dentro da minha alçada que eu possa, né, vou responder com o maior carinho e atenção. Eu sou a Jéssica, então, atualmente eu sou uma empreendedora da área da moda, eu trabalho com o ramo de brechó, e sou facilitadora do PAV desde 2005, onde eu me descobri e realmente transformou a minha vida, algo que realmente faz todo sentido para mim durante toda a minha história. Então, atualmente eu estou como vice-coordenadora da Ecopass. A Ecopass, ela é uma ONG aqui de Guaporé, que foi fundada em 2007, por um grupo de pessoas entusiastas, né, dessa educação para a paz. Inclusive, aqui nós temos o Alan, temos o Silvio, deixa eu ver se tem mais alguém, a Juliana, né? A Elaine, que saiu agora, mas provavelmente vai entrar, que são pessoas que já conhecem e que trabalham conosco dentro da Ecopass. Então, o que a Ecopass faz hoje aqui? Ela é uma organização não governamental, não tem fins lucrativos, mas a gente trabalha com projetos
E esses projetos, eles todos visam uma construção de uma cultura de paz dentro da nossa comunidade e, enfim, no geral. Que já é o que vocês estão buscando também aí há tanto tempo, né? Essa busca, como a gente fala assim, é bastante tempo de caminhada, né? E são passos de formiguinha, né? E a gente continua também fazendo e desenvolvendo esse trabalho aqui em Guaporé, mas também na região e em outros espaços que vão se abrindo. Nosso objetivo é justamente formar essa comunidade que seja mais pacífica, justa, né, cooperativa, e a Ecopaz tem esse papel aqui local, mas também a nível de Brasil, porque nós temos outros lugares como a gente chama de núcleos, né? Então, a Ecopaz, ela acontece aqui, mas tem núcleos em outras cidades, como a Ju, ali de Carazinho, como Passo Fundo, como São Leopoldo, que também é parte do nosso trabalho, da nossa história. Temos Goiás, né, Itapuranga, onde nós também desenvolvemos trabalhos. Então, a gente está espalhado por esse mundo. E agora, compartilhando com você essa história do Marcelo, a gente percebe que também aí, né, tem também um grupo que pensa como a gente, que quer crescer como a gente. Então, a Ecopaz atualmente trabalha nesse formato. A gente utiliza editais, né? Quando abre um edital e a gente percebe que o nosso trabalho ele pode ter pode ser desenvolvido dentro desse edital, a gente envia nosso projeto para trabalhar com inúmeras situações e inúmeros locais, né? Instituições, enfim. E o nosso carro-chefe, basicamente, ele é o PAV. Eu até perguntei, até aquele dia tu me questionou, né? O PAV é o Projeto de Alternativas à Violência, né? Uma sigla que representa a PAV. E esse PAV é uma metodologia. Então, eu vou contar um pouco para você sobre a história disso e como que a gente caracteriza isso dentro da Ecopaz, como que a gente utiliza essa metodologia dentro da Ecopaz para atingir outros espaços, né, outros locais. O PAV é uma sigla, então, para Projeto de Alternativas à Violência, e ele surgiu em 1975, inicialmente dentro dos presídios de segurança máxima nos Estados Unidos. E ele foi criado pela família Quaker, né? Eles tinham uma segregação religiosa, no caso. O PAV hoje ele é ecumênico, ele não tem esse viés religioso, mas ele foi criado pela família Quaker. E ele foi criado porque os apenados do presídio de segurança máxima, eles foram incumbidos da tarefa de auxiliar os jovens infratores. Então, eles se juntaram, né, nessa conversa, tá, mas como que a gente que está aqui, porque cometeu delitos graves, vai auxiliar os jovens que ainda cometeram pequenos delitos, mas já são delitos? Então, eles buscaram a ajuda dos Quakers para desenvolver essa metodologia de trabalho para que eles pudessem aplicar depois com os jovens. E depois desse trabalho desenvolvido, eles foram aplicando em vários outros presídios ali. Só que chegou num ponto em que as pessoas começaram a pensar, mas, poxa, mas será que precisa chegar lá dentro do presídio para que a gente comece a trabalhar a não violência? Ou a gente pode começar do lado de fora, com as pessoas que estão do lado de fora e que ainda não cometeram e que, se a gente puder evitar, nunca irão cometer delitos assim tão graves e ajudar a estimular uma cultura de paz do lado de fora também. Então, ele começou a ser estendido para a comunidade no geral, né? Normalmente grupos de pessoas Quakers e não Quakers, né, que queriam participar desses encontros, buscavam essa alternativa. E isso foi, claro, se espalhando. Ali no ano de 2000, quando surgiu todo esse estudo de educação para a paz do Marcelo ali, Rezende Guimarães, e também do Ricardo Wangen, foi que esse projeto começou, digamos, foi trazido para o Brasil através do Ricardo Wangen, que é essa personalidade que o Silvio falou ali no comecinho do nosso encontro. O Ricardo, ele era um soldado americano que lutou lá na Segunda Guerra Mundial e que esteve presente nesse momento da bomba, né? E ele relatou para nós em um encontro, nesses encontros de educação para a paz, o efeito que isso tinha causado nele. E a partir desse efeito de
impactante, né, que foi essa bomba, ele decidiu que a partir daquele momento ele seria um soldado da paz. Então, quando ele conheceu o PAV, ele trouxe esse trabalho para o Brasil justamente com esse propósito de continuar o seu trabalho em busca de paz, né? Em busca de atingir espaços onde as pessoas pudessem se trabalhar, pensar na paz como uma coisa que começa por mim, né? Não na paz como, eu quero resolver o problema do mundo inteiro. Mas eu sozinha não vou conseguir. Eu preciso começar de algum ponto, com pequenos grupos, e assim eu vou expandindo. A Marie, agora eu vi que o Alan colocou ali, a Marie também está presente. A Marie Kran, ela é filha do Ricardo Wanger, que criou o Serpaz. Então, a Marie e o Alan, que estão presentes conosco agora, eles são de São Leopoldo e são frutos do Serpaz. E o Serpaz é um irmão, né, da Ecopaz, que foi... Então, em 2000, o Ricardo trouxe o PAV para o Brasil e eles fundaram ali o Serpaz. Primeiro ele tinha um outro nome, enfim, mas depois ele se caracterizou como Serpaz. Uma personalidade que, assim, impossível quem partilhou de momentos com ele não lembrar com carinho e afeto de tudo que ele trazia para a gente, assim como o Marcelo, né? E em 2003, eu estudava na Escola Bandeirante, eu era aluna, tinha 15 anos na época. E a escola, ela tinha todo esse pensamento voltado para uma educação mais de não violência. E como que iria juntar a comunidade escolar, como é que juntaria pais, alunos, professores, como é que melhoraria as relações dentro da escola? E nessas buscas da gestão, né, que incluía o Silvio, que está aqui presente também nessa época, como gestor ali junto na escola, entre outras pessoas que também faziam parte desse grupo, eles pensavam como que eles poderiam fazer isso. E aí eles conheceram o Ricardo, que trouxe essa proposta de PAV, né, para eles, e eles pensaram, vamos experimentar, né? Vamos colocar os nossos alunos. Então, eu gosto, às vezes, de dizer que nós, alunos, fomos cobaias desse experimento, né? Porque era muito recente aqui no Brasil, apenas 3 anos, e foram selecionados alguns alunos, normalmente os líderes de turma, os alunos que tinham um pouco mais de, talvez, influência ali, para fazer essa experiência e depois contar como que era, né? Para dizer o que é isso, o que é exatamente esse PAV, como é que ele funciona. E realmente foi transformador. Eu, na época, adolescente, né? Com 15 anos, pensava assim, não, eu não quero nada disso, de paz. E aí, quando tu entra num trabalho assim, e que tu começa a ver e perceber e se sentir parte do processo e parte da resolução desse problema, tu começa a entender a vida com outra perspectiva, né? Então, foi muito, muito transformador para mim, pessoalmente, e tenho certeza que para os colegas que participaram comigo também, mesmo que muitos deles não continuem atuando nessa área. Então, começou aí. E aí, terminamos a oficina básica, os alunos, e aí saímos da oficina e os professores começaram. Tá, mas o que vocês fizeram lá? Não podemos contar. Como assim não podem contar? Então, a gente acabou forçando com que os professores dissessem, não, então, já que eles não vão contar, vamos fazer também. E aí que começou todo esse trabalho de conhecer o PAV, experimentar. O PAV, ele é um trabalho, é uma jornada, né? E cada jornada ela é única. Então, ele é uma oficina, né? São oficinas, no caso, tem uma continuidade, uma formação básica, avançada e treinamento, e para depois chegar nos estágios, para a gente passar adiante, né? Mas ele inicialmente é uma oficina de 20 horas, onde a gente trabalha vivências, experiências e muito o autoconhecimento. Então, a gente trabalha o outro, sim, a partir do eu, sempre olhando para uma perspectiva, o que eu, enquanto indivíduo, consigo modificar para que possa ter outras mudanças no externo, mas sempre começando pela gente, né? Então, o PAV, ele é empoderador também. Ele é um trabalho que ele ajuda as pessoas a se descobrirem a sua potência, descobrirem o seu poder interno.
Então, o objetivo dele é justamente que a gente desenvolva esse poder transformador de mudar situações sem precisar usar a violência. A gente encontre alternativas mais criativas para não precisar usar violência para resolver nossos conflitos, enfim, as coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Basicamente, ele é isso. E a gente trabalha com a formação de comunidade dentro do PAV. Então, é um círculo de confiança que se estabelece. E por conta disso, a gente faz um acordo de que tudo que a gente fala ali dentro desse espaço e nesse momento seja sigiloso, para que a gente mantenha e respeite tudo isso que foi partilhado, todos esses processos que foram construídos. Então, claro, a gente pode relatar, às vezes, uma dinâmica ou outra que a gente participou e que foi interessante para nós, através da nossa percepção. Mas é claro que a gente vai evitar de falar o que o outro contou, porque são experiências muito íntimas, né, de cada pessoa. Então, é assim, basicamente, que o PAV acontece. Então, ele é o carro-chefe da Ecopass. Hoje, a gente utiliza o PAV para todos os nossos projetos, ele é a metodologia central do nosso trabalho. Tudo que a gente vai buscar, a gente insere o PAV como ferramenta de trabalho, como ferramenta de descobertas e de mudança, realmente de transformação. Ele iniciou, então, em 1975, ele veio para o Brasil só no ano 2000 e no ano de 2003, que nós aqui em Guaporé conhecemos, né? E a partir desse conhecimento, a gente fez todo o processo básico, avançado e treinamento. Eu fui uma das pessoas que fez o primeiro treinamento que aconteceu aqui em Guaporé. Então, eu sou facilitadora desde 2005, assim como outras pessoas que ainda atuam também são facilitadoras desde esse tempo. E sempre que a gente desenvolve algum projeto, a gente busca oferecer as oficinas de PAV de uma maneira completa, onde a pessoa faça o básico, faça o avançado e também faça o treinamento, para que nos espaços em que ela atua, nos espaços em que ela está inserida, ela possa levar esses conhecimentos e ser mais uma pessoa disseminando essa ideia e esse propósito de uma cultura de paz, né? Então, sempre vai ter essa conotação de a pessoa começar e fechar todo o processo para que dê continuidade depois. Então, sempre através dos editais, né? Inicialmente, lá na Escola Bandeirante, hoje a Escola Bandeirante mudou de gestão, né? Já fazem lá 15 anos, já mudou a gestão. E aí, quando mudou a gestão lá em 2017, foi que a escola já não era mais o espaço em que a gente atuava, porque outras pessoas assumiram e não tinham os mesmos propósitos, enfim, a gente criou a Ecopass, para que a gente pudesse dar essa continuidade daquilo que acontecia na Escola Bandeirante, mas também tendo, digamos, liberdade de ocupar outros espaços, né, que através da ONG a gente conseguiria. Então, a Ecopass vem desde então atuando com trabalhos de projetos e grupos que querem uma resolução de conflitos de maneira não violenta. O professor Silvio trabalhou na UPF, né, onde a Lise até fez o relato depois num outro encontro. Então, construíram lá o Observatório da Juventude, onde nós levamos o PAV também, e ali com os acadêmicos da pedagogia, direito, outros cursos que tinham interesse nessa área, eles puderam experimentar as oficinas e dar continuidade nesse trabalho dentro da própria universidade, né? Lá naquele universo mais acadêmico. O PAV ele dá um olhar muito mais sensível para as situações. Então, às vezes, quando a gente está num universo assim, muito fechado, muito acadêmico, às vezes muito engessado, o PAV ele agrega um pouco mais de leveza, porque ele traz esse olhar mais afetivo sobre as relações, né? Então, acaba que transforma os ambientes em que se insere. Então, começou lá, teve o Observatório da Juventude, aí depois nós tivemos um projeto, nós fomos para a Itália apresentar o PAV também para um grupo de Educação para a Paz lá agora eu não me lembro a cidade, mas lá a gente ficou lá em Reggio Emília e depois de lá a gente disseminou.
na Universidade de Modena também, nós estivemos para apresentar esse trabalho. Depois a gente tem um trabalho que a gente desenvolveu com a Secretaria de Educação de Goiás e trabalhamos com os professores lá na cidade de Itapuranga e também na cidade de Goiás, né? Para quê? A gente trabalha com jovens, sim, a gente trabalha com crianças em partes, mas o adulto a gente trabalha muito mais, porque através, digamos, de um professor melhor, a gente consegue educar jovens melhores também, né? Então a gente entende um pouco isso. E quando o professor tem esse olhar mais sensível, tudo que ele faz depois dentro da sala de aula também muda, né? Então hoje a gente trabalha muito mais com os professores, com os adultos, claro, com pessoas que também não são professores, né, que queiram fazer, porque não sou professora e amo fazer isso. Então, tem um trabalho que envolve, como que eu vou dizer assim, propósitos pessoais, né? A pessoa que se interessa. E para fazer as oficinas, a pessoa tem que ser voluntária, tanto a pessoa que está dentro, participante, quanto a pessoa que está facilitando o encontro. Uma das coisas muito legais do PAV também é que ele não acontece, por exemplo, eu não chego aqui, eu estou falando para vocês, né? Depois nós teremos um momento de diálogo. Mas no PAV, a ideia não é a gente dar uma aula, a ideia é a gente conduzir um processo, né? Que é toda essa oficina. E nessa condução de processo, normalmente são de 3 a 4 facilitadores. Então, a gente trabalha junto. E uma coisa que é muito mágica é que, normalmente, o grupo que se forma para fazer uma oficina, ele é todo desconhecido. São pessoas, tipo a gente, ó, nós estamos aqui em 15 pessoas. Suponhamos que nós somos um grupo de PAV, nós acabamos de nos conhecer, nós vamos fazer uma imersão ali de 20 horas de oficina, de dinâmicas, de vivências, de experiências, e depois dessas 20 horas a gente vai sair dali parecendo que a gente se conhece a vida inteira. E isso é uma mágica muito bonita. É essa formação de comunidade, é essa formação de círculo de confiança que a gente trabalha. E muitas vezes os próprios facilitadores não se conhecem muito tempo antes de fazer os encontros. E isso também é legal. E aí, essa construção de oficina, ela não é individual, ela é sempre coletiva. A gente ouve o que os participantes dizem, a gente sente o que os participantes estão trazendo para nós e a gente consegue, de alguma forma, conduzir esse trabalho para que agregue as necessidades específicas daquele grupo. Então, por isso que eu digo, né? Inclusive está no nosso manual, cada jornada é única, cada oficina é uma jornada. Então, na primeira oficina, a gente conduz de acordo com aquele grupo, né? Sentindo o que aquele grupo está trazendo, o que aquele grupo está buscando. E numa outra oficina é a mesma coisa, mudam os facilitadores, mas a proposta se mantém a mesma, de buscar, de trazer e de oferecer a necessidade daquele grupo, né? Aquilo que esse grupo está pedindo para a gente, nas entrelinhas também, né? Porque nem tudo fica 100% do tempo explícito, assim. Então, tivemos aqui em Guaporé também um trabalho que a gente desenvolveu com a pastoral carcerária, onde teve encontros e oficinas de formação também para que a gente desenvolvesse mais facilitadores. Porque pensa, nós somos aqui do Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena, e se depender, assim como São Leopoldo, né, nós estamos aqui mais junto, mas digamos assim, se todas as cidades do Brasil chamarem a gente para fazer os encontros para sempre, a gente não vai ter pernas para alcançar isso tudo. Então, o que a gente normalmente faz, que é o que a gente fez em Goiás? A gente desenvolve um projeto, ele é um projeto temporário, para que a gente possa ir lá, oferecer a formação completa, né, para essas pessoas, e essas pessoas poderem depois serem os divulgadores ali e continuar essa proposta nos lugares em que estão. Então, a gente faz isso, assim como a gente tem feito agora online aqui com vocês. A gente passa a nossa ideia, nosso trabalho, e vocês com certeza vão dar continuidade através do núcleo, né, de estudos para a paz ali. Então, é justamente isso, assim, de formar uma comunidade, mesmo que essa comunidade não seja totalmente concentrada no mesmo lugar. Né, eu acho que é um dos principais. Você falou ali também antes sobre a justiça restaurativa, né? A justiça restaurativa,
ela agora está inserida ali dentro do judiciário, e o nosso trabalho, ele também foi inserido dentro do judiciário há 3 anos atrás, onde a gente desenvolveu um projeto para trabalhar com as mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero, aqui na nossa cidade. Então, nós encaminhamos, através de um edital que o próprio fórum local abriu, um projeto para trabalhar com essas mulheres, trabalhar o empoderamento, trabalhar a autoestima, trabalhar a própria educação da mulher, né, em si, ela conhecer as leis, conhecer os seus direitos, saber o que ela merece e o que ela precisa para sair dessas situações em que ela está. E a gente desenvolveu esse projeto que tem todas as características do PAV, que trabalha toda a metodologia do PAV, além de outras coisas que a gente foi trazendo ao longo de cada edição do projeto. Nós estamos na 3ª, então estamos também dentro do judiciário de uma maneira um pouco mais, eu diria, um pouco mais discreta, mas estamos ali presentes, né? Então, também são esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo e que são empoderadores demais, né? Basicamente, assim, a oficina do PAV, ela transforma vidas. É uma coisa que eu sempre falo, porque ela transformou a minha realidade. Hoje eu sou uma adulta e desde adolescente continuo trabalhando e aplicando o PAV na minha vida, nas minhas coisas, nas minhas escolhas, e não deixa de fazer parte. Então, uma pessoa que participa uma vez, mesmo que depois ela não queira dar seguimento dentro dessa proposta, ou que ela não queira continuar como uma facilitadora, ela vai ser tocada de uma maneira diferente e ela vai ter reflexos em tudo que ela faz. A gente, quando entra numa oficina de cultura, por exemplo, quando foi oferecida a oficina de PAV para nós, ela foi oferecida como curso da paz. E quando tu fala curso da paz para um jovem de 15 anos, a primeira coisa que ele pensa é que talvez a gente vá lá rezar. Não tenho nada contra rezar, mas normalmente os adolescentes pensam, puxa, mas cara, eu não queria isso. E quando a gente começa a oficina, a gente já pensa no macro, a gente já pensa no que está acontecendo em outros países, na guerra que está acontecendo lá, e a gente esquece que começa por aqui. Então, esse foco no eu, esse foco no se trabalhar e se melhorar para mudar o mundo externo é o que faz toda a diferença no processo. E a filosofia central disso, que o PAV trabalha, como ele é ecumênico e ele aceita todas as pessoas e todas as religiões, é trabalhar uma filosofia central que é do poder transformador. É esse poder que todos nós temos de transformar as situações em que estamos sem precisar utilizar a violência. Só que muitas vezes a gente está tão desconectado da gente, está tão desconectado de quem somos e do que queremos, que a gente não consegue escutar esse poder interno que a gente tem. E o PAV, ele é como se fosse um estimulante, ele estimula para que a gente se reconecte com isso e a gente, no momento de uma ação, a gente se perceba na ação como protagonista também e consiga modificar uma situação sem utilizar a violência. Basicamente, é assim que funciona. Claro, né? Tem muitas outras coisas, tem muitas dinâmicas, tem muitas partilhas, tem muita emoção. A gente trabalha com as emoções, com os sentimentos das pessoas. Cada pessoa trava uma batalha em que a gente não conhece. E dentro do PAV, a gente conhece muitas batalhas das pessoas. E a gente começa a olhar para o outro com mais empatia, começa a perceber que uma ação, ela tem... é uma reação, não é uma ação, né? Ela está reagindo a algo que já aconteceu com ela. E aí, quando tu sai dali, tu chega em casa, tu agradece muito mais a tua família, tu dá mais valor para as coisas que tu tem, tu percebe as pessoas de um jeito diferente, tu olha para o ser humano apenas como outro ser humano e esquece um pouco do ego. Então, eu acho que é uma das características mais presentes e marcantes, pelo menos na minha percepção enquanto PAV. E eu queria passar essa mensagem para vocês. Mas você vai falar mais um pouquinho dos projetos, de algum outro projeto, ou a gente já vai passar a palavra? Olha, eu acredito que sobre os projetos, basicamente, eu posso escolher um,
né, para a gente falar um pouquinho mais, mas se eu falar sobre todos, a gente passa muito do tempo. Então, de repente, já poderia abrir, porque se tem perguntas ou questionamentos, talvez podem ser respondidos no decorrer. Ok. Bom, então, eu agradeço, né, a sua fala. A gente tem um slogan aqui no nosso movimento, aqui no Londrina Faseando, que é a paz do mundo começa em mim, né? É bem essa ideia que você está colocando aí. A paz do mundo começa em mim, né? A gente começa no mundo íntimo e aí a gente vai se relacionando. Então, nós estamos sintonizados, né, nessa visão também. A gente também tem um curso de educação para a paz, a gente não tem feito ele, mas a gente já fez, que é o material do Resende, a gente já fez 4 versões do curso, com turmas, eram 50 horas, todo o material apostilado, que também tinha vivências e a parte teórica, né, de estudos, de textos, tudo isso. Enfim, estamos sintonizados nas ideias, né? Eu vou passar primeiro para as pessoas que são aqui de fora de Londrina, a gente sempre faz isso, deixa os nossos conselheiros para depois, se sobrar tempo, eles também perguntam, comentam, para a gente poder ouvir um pouco as pessoas de fora. Então, eu sigo aqui a ordem aqui do chat, aqui das pessoas, né? Por ordem alfabética. Então, o senhor Alan, o senhor quer fazer um comentário, uma fala? Aí depois a gente passa para Ironi. Tá, obrigado. Foi muito bom a apresentação, Jéssica. Eu gostei, foi bem completa. E a gente está junto trabalhando. Ela estava baseado aqui na nossa casa um pouco e depois, quando estava estudando aqui, e trabalhou muito em São Leopoldo, nessas PAVs. Eu acho que a questão, você pegou bem o espírito de PAV, que realmente, com o título, o mundo não é tudo em paz, então não vai chegar lá, mas como trabalhar os conflitos e tudo que todos nós temos é tão importante para não criar inimigos, mas para cruzar. E nesses dias tão intolerantes, deve dizer, que tem famílias que nem parte fala com outra por causa de política e além de outras coisas. Então, como nós podemos brigar como gente, as amigas junto isso e não destrói as nossas relações com isso. A PAV oferece muito isso. Então, para mim, essa é uma coisa bem importante para o PAV. Nós estamos aqui, eu não sei, eu queria ver com você, Jéssica, como é que o PAS está lidando com essa pandemia. Nós estamos, porque o PAV funciona muito, olho a olho, braço a braço, toca, dança, faz, porque você não é uma coisa de palestra, mas é experiências, pequenas experiências, porque a pessoa aprende mais quando você faz com as mãos e quando enfrenta a pessoa e escuta as histórias, é muito difícil dar essa separação. E vocês estão pensando e como, porque essa pandemia não quer sair. Obrigado. É isso mesmo. A sua companheira quer falar também? A senhora quer falar um comentário? Não, Está aberto. Sim. Que bom estar com vocês aí, parabéns pela iniciativa e muito obrigada, Jéssica, realmente abordou bem abrangentemente, né? A ligação do Serpaz com a Ecopaz já é longa data, né? O Serpaz veio em 2004 para justamente poder ter uma CNPJ para poder fazer o PAV nas escolas, nas prisões, etc., né? Então, é um processo e é justamente isso, a gente é um movimento realmente muito além até do interreligioso, né, para abranger o poder transformador para todos, né, independente se tem uma fé, porque cada pessoa, eu acho que é difícil as pessoas não ter uma fé, né, mas tem muita gente que se diz, vamos dizer, ateu.
mas tem esse poder transformador que abrange tudo, né? Então, quando a gente fala ecumênico, hoje em dia, é muito mais do que ecumênico. Ecumênico é um termo usado para as religiões cristãs mais, né? E hoje em dia a gente fala interreligioso, porque daí abrange muito mais do que as religiões cristãs, né? E além do interreligioso, aqueles que não têm religião, não têm denominação, não têm, mas o PAV abrange tudo isso. Eu só queria deixar isso e agradecer muito esse trabalho de vocês, e Jéssica, Silvio, Marcos, estou vendo aí vocês, agradecer sempre esse apoio e esse trabalho conjunto que a gente faz há muito tempo. É muito abençoado, muita gratidão. Obrigado. Olha, eu peço para vocês que são de fora aqui de Londrina, que vocês coloquem assim o nome de vocês, a instituição e a cidade, se quiser pôr um telefone, um e-mail, para a gente poder ter esse registro aqui, né? Põe no chat ali, depois a gente fica. E a senhora estava falando do diálogo interreligioso, nós temos um grupo há 5 anos aqui de diálogo interreligioso, com 17 religiões que participam desse diálogo, né? É importante, sim, na construção da cultura de paz também, a resolução dos conflitos religiosos. Então, nada melhor que a nossa ferramenta, que é o diálogo interreligioso, né? E trabalhar a espiritualidade, né? Cada um com a sua fé, se tem ou não, como a senhora falou, é questão de ateu, mas trabalhar a espiritualidade que é do ser humano, né? Eu vou pedir agora para a Ironi Guedes, se ela quiser fazer uma pergunta, um comentário, depois é a Juliana. Ironi Guedes, não sei se você também é aí dessa região do Rio Grande, com o pessoal, se você entrou aqui, e se você tem uma pergunta, um comentário. Se não, a Juliana, se ela abrir o microfone, a Ironi, ela pode falar, se não, a Juliana Soares, também não sei se ela está ali ligada, se ela quiser fazer uma pergunta. Bom, a Ironi e a Juliana não abriram o microfone, então vou seguir aqui. A Jéssica, o senhor Silvio Antônio, se quiser fazer uma pergunta, um comentário. Não, eu também quero parabenizar a Jéssica e pela belíssima apresentação de como foi construído esse processo, Luiz e amigos. Eu tive o privilégio de ajudar a construí-lo a partir do ano de 2000, quando eu entrei na Escola Bandeirante, junto com a equipe diretiva. Nós éramos uma equipe bem ampla. Nós começamos a nos preocupar com essas manifestações de violências, conflitos, e aí que surgiu, primeiro, a iniciativa de um curso voltado aos professores, que foi, digamos assim, assessorado pelo padre Marcelo, de quem eu era colega na URGS, fazendo doutorado, né? E ele se dispôs a vir a Guaporé e nos ajudar nesse processo, que uma equipe, é bom lembrar isso, há um colegiado por trás de todo esse processo, ninguém faz nada sozinho. Uma equipe abraçou, colocou sua vontade a serviço desse projeto. E isso foi fundamental. E no andamento, Luiz, o que aconteceu foi que nós tivemos a grande oportunidade de conhecer o PAV, trazido pelo pastor Ricardo Wangen, que é o pai da Marie, que está aqui, que se pronunciou agora, há pouco, né? E foi uma descoberta extraordinária. Nós, no início, não acreditávamos que fosse fazer, digamos assim, trazer uma resposta à realidade da escola. Mas foi uma surpresa muito grande. E aqui a prova maior é a Jéssica e o Marcos, que está aqui do meu lado, meu filho, que são da primeira turma, né, a fazer a experiência, e que até hoje continuam como facilitadores, ajudando a construir outros processos em outros lugares. Então, eu penso assim, que se vocês aí em Londrina e na região quiserem um dia organizar alguma coisa, organizar um movimento para experimentar, porque, como disse a Juliana aí no chat, né, é uma coisa inexplicável verbalmente falando e virtualmente falando.
acredito que o melhor é fazer a experiência, fazer a vivência. Então, se deem o direito, a oportunidade de fazê-la, né? Só quero ainda ressaltar, sem me delongar demais, que eu tive o privilégio de introduzir o PAV dentro da Universidade de Passo Fundo. Isso gradualmente, a partir de 2005, quando eu entrei na universidade. E aí, em 2010, eu assumi a coordenação do Observatório da Juventude de Violência nas Escolas, que tem relação com a cátedra da Unesco, e nós introduzimos o PAV como carro-guia do processo. E foi uma coisa extraordinária, sabe? Porque a gente viu a adesão dos acadêmicos, dos professores que passaram a se agregar e a assumir esse projeto, que teve uma irradiação, quer dentro da universidade, quer fora, nas secretarias, na Coordenadoria Regional de Educação, em outras instituições para onde a gente foi, digamos assim, apresentando o projeto. Então, foi uma grande, digamos assim, uma surpresa muito grande, essa adesão, esse acolhimento, que apenas confirma a fé que nós colocamos nesta ferramenta, que é uma ferramenta, tem tantas. A justiça restaurativa é outra ferramenta que nós conhecemos. Uma não compete com a outra, elas são complementares. O PAV trabalha com a prevenção da violência. Então, é um trabalho importante a ser desenvolvido nas escolas, porque ela previne que as coisas não explodam, né? E que os conflitos sejam resolvidos de uma forma dialogada, de uma forma cooperativa, solidária e assim por diante. Essa coisa que a Jéssica colocou é fundamental. O objetivo é criar comunidades de vida, trabalhar os vínculos interpessoais, ajudar a construir processos afetivos, de uma lógica que tem a ver com o coração, não apenas com a racionalidade, que envolva tudo isso, e que tem a ver com uma gestão do cuidado de nós mesmos, das nossas relações, e com tudo aquilo que nós produzimos no conviver. E, por fim, mais recentemente, a gente teve um convite muito bacana que veio lá de Goiás, através da Diocese de Goiás, né, que no embalo da campanha da fraternidade de 2018, nos convidou, né, a implementar esse projeto lá, e foi um grupo, foi a Jéssica, foi o Marcos e mais um povo aqui do Sul, se apresentar, e que bacana ver que o processo lá continua, sabe, e agora está sendo abraçado pela Universidade Estadual de Goiás, onde nos próximos, acredito que agora, no mês de outubro, novembro, já está anunciado, vai se formalizar um convênio com a Cátedra da Unesco para incluir um observatório de juventude naquela universidade. Isso tudo é resultado de um processo que, como disse a Jéssica, de uma forma muito, digamos assim, a passo de tartaruga, de tartaruga ou de formiguinha, vem se construindo. Mas nós somos desse tipo, né? A gente vai construindo devagarinho no lugar em que a gente vive, as coisas que são possíveis de construir, confiando e acreditando que as grandes mudanças possam acontecer. Muito grato a todos vocês e fico ao dispor também. Seu Silvio, o Marcos quer também falar, o senhor disse que ele também é participante do trabalho. Bom dia a todos. Bom dia. O problema é que eu cheguei atrasado na live, então não consegui acompanhar. Estou prestigiando a partir desse momento. Pois não. Mas é um fruto, como a Jéssica, do trabalho, segundo o seu Silvio, né, o seu pai? Isso. Eu me tornei facilitador em 2005, junto com a Jéssica. Comecei no colégio ainda, com 12 anos ou 14 anos, não me lembro direito, mas desde então, a gente, junto com um grupo que é de Guaporé, de São Leopoldo, a gente vem desenvolvendo atividades, seja na escolas, universidades. Eu estive presente em presídios também, já desenvolvendo atividades do PAV. E é um processo que transforma, que mexe muito com o viver das pessoas, porque te dá a oportunidade de repensar, faz a relação com o outro, mas principalmente a relação consigo mesmo. Então, essa é a principal transformação, por causa que é ao transformar, eu entendo, né, que é transformar a mim mesmo, que eu transformo a relação que eu tenho com as pessoas que estão ao meu redor.
Obrigado, Marcos. É isso mesmo, né? Nada muda se eu não mudar. É um outro slogan aqui, nossa, aqui. Eu vou passar agora para os nossos conselheiros, né? Já que a Ironi e a Juliana não falaram. Então, a Daniela, depois a Leozita, depois a Lilian. Vai lá, Daniela. Bom dia, menina Jéssica, que maravilhoso. Eu falei que eu já estou comprando outro caderninho, porque vocês vão falando de uma forma tão maravilhosa, e eu tenho uma mente muito criativa, e adoro escutar coisas novas, coisas boas. Jéssica, que maravilhoso. E eu me emociono muito quando eu escuto Jéssica, quando eu escuto Marcos, vindo com essa energia. Eu fico aqui arrepiada. Fico feliz de encontrar colegas como o Silvio, que vão para as universidades e que têm essa coragem de propor projetos desta forma. Silvio, parabéns. E esse casal maravilhoso, que é a Marie e o Alan, né? Eu acho que... Meninos, vocês estão aqui do meu ladinho, esse casal maravilhoso, um cabelo que eu amei, me inspirei, tá, Marie? Ó, show. E, Jéssica, eu participei de alguns projetos ao longo da minha vida, e a gente sabe que projetos, quando a gente precisa, e mesmo quando nós não precisamos, eles nos transformam. E você falou uma coisa que é muito certa. Ele vai fazer sentido no momento certo para a pessoa. Ele não tem uma transformação imediata. Pode ser que eu passe pela experiência, né, da oficina, do círculo, de qualquer proposta, mas aquele momento não era para mim. A ficha vai cair 10, 15, 20 anos depois. Por isso eu nunca desisto de semear. Porque eu não sei o impacto que eu vou fazer na vida daquela pessoa, lá no futuro. Trabalhar com cultura de paz é isso. Nós paramos de ser imediatista e passamos a entender que cada ser humano é único e que se desenvolve a seu tempo. Infelizmente, a violência, o desgaste, ele funciona e tem resultado imediato. Então, você foi sensacional. Adorei a ideia de trabalhar com multiplicadores, criar vínculos com as comunidades, isso gera engajamento. Então, pessoal aí do Rio Grande do Sul, já fui beber muita água limpa aí, relacionada ao cooperativismo. Adoro, fui beber na fonte, saí transformada. Convido vocês a conhecerem a nossa realidade aqui em Londrina também. Sobretudo a Unicesumar, que está no seio de uma comunidade bastante desafiadora, uma das. E aí, membros do conselho, né, aqui de Londrina, vocês sabem que nós temos uma missão grande aqui também na Zona Leste. Então, você me inspirou bastante. Muito obrigada, parabéns, viu? Igualmente. Obrigado, professora Daniela. Vou passar agora para a Leozita, depois a Lilian. Fala, Leozita. A Leozita vai abrir o microfone, depois a Lilian. Cada vez mais sensacional, não é? Parabéns. Olha, ontem eu assisti pelo Sebrae a mesma temática da cultura de paz, do Capela Paz, através de um professor que criou a Janela das Nuvens, Escola das Nuvens, não sei se vocês conhecem. Bate exatamente com o que eu pensava há mais de 30 anos. E também empresários falando sobre uma educação para a paz. Eu falei, puxa vida, as coisas começam, não sei se, como ela falou, não sei de quantos anos depois, parece se conectar. Então, assim, eu sempre fui chamada de advogada de alunos, e estranha na escola, me chamavam de louca, porque eu pensava diferente, né? E aí, eu gostaria também de perguntar para você, aliás, um parênteses, quando eu fiz a somaterapia do Roberto Freire, não sei se vocês conheceram, que acho que é mais ou menos nessa linha do autoconhecimento e de ser mais feliz, meu marido falou, você quer me doutrinar quando eu falava alguma coisa? Não, eu quero ser mais feliz. Nós não somos felizes, vamos ser mais felizes. Se puder ser mais feliz, não é melhor? Com alunos, a mesma coisa. Eu era chamada de advogada de defesa de alunos, e assim por diante. E o que eu gostaria de perguntar para você é a questão de como algumas ações que são feitas na prática, que eu penso que é mais ou menos parecida com essa somaterapia do Roberto Freire,
que largou a psiquiatria porque não concordava com os métodos e a forma de trabalhar com as pessoas que tinham problemas mentais, né? Então, uma das perguntas é essa. Depois, se der tempo, a gente faz outra. Ok. Obrigado, Leozita. Lilian, se você for falar, depois é a Cidinha. Cidinha, vai abrindo seu microfone, a Lilian. Lilian, então, Cidinha, vai lá. Depois é a Neuza, se ela for falar. É Larissa, né? Larissa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A sua participação. A Jéssica, eu escrevi Jéssica e li Larissa. Jéssica, é o seguinte, eu represento no Compass a ONG Nós do Poder Rosa, que trabalha no enfrentamento à violência intrafamiliar, que é a violência doméstica contra a mulher e abuso sexual contra criança e adolescente. E você mencionou que tem já fizeram oficinas do PAV para mulheres agredidas. Vocês têm alguma oficina do PAV para famílias, para a resolução de conflito familiar? Na família, o casal, o homem agressor e a família? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Obrigado, Cidinha. Agora é a Neuza e depois a Silvia Liberatori. Neuza, você vai falar? Parece que ela está no trânsito, não sei se ela parou o carro aí. Silvia, enquanto a Neuza não fala. Oi, bom dia. Que bom ouvir tanta coisa boa espalhada pelo Brasil. A gente tem uma inspiração realmente muito grande no Rio Grande do Sul, e eu adoro o Rio Grande do Sul. Eu gostaria, se possível, que você falasse mais sobre essa oficina e a pergunta inicial, acho que foi do Alan, né, sobre como é que vocês estão organizando isso tudo agora, nesse tempo de distanciamento social, né, que a gente vê, não que os movimentos de paz sejam para pessoas de mais idade, não é isso, mas é que as pessoas vão conseguindo mais tempo, né, na medida em que a vida vai se desenvolvendo. Eu olho pela minha, das minhas filhas, eu vejo, né, no entorno. Então, eu acho maravilhoso você, Jéssica, você, Marcos, que coisa inspiradora, porque um dos medos que a gente tem é que as coisas vão venham a deixar de ser feitas pelos jovens, né, que o engajamento seja pouco. Então, é muito bom ver você colocando essas coisas e vendo a dedicação, por exemplo, do Marcos desde os 12 ou 14 anos. Não que ele seja idoso, mas ele já tem um tempo de estrada. Se puder falar mais, então, de como essas oficinas você está fazendo, vocês estão conseguindo fazer alguma coisa online, como é que a gente pode ter essa interação ainda tomando certos cuidados? Aí vai ser agora e sempre, né? Quer dizer, então, isso não é uma coisa que acaba amanhã e a gente vai sair se abraçando, vai poder ficar tão junto. Tá bom? Muito obrigada pela manhã de sol Silvia, maravilhosa. Silvia, fala do Mídia de Paz para eles aí do Rio Grande. Eu coloquei também no chat o endereço do site do Mídia de Paz Paraná, que foi também uma criação a partir do Londrina Paziando, né, pelo Compass, já há anos, e que agora estou assumindo, né, como voluntária para colocar rodando mais notícias boas. Vocês vão virar notícia já, daqui a pouquinho vocês vão virar notícia dentro do Mídia de Paz Paraná, que circula, quer dizer, é aberto, né, o site é aberto, então circula pelo mundo todo, mas sempre com inspirações, ou seja, contando das coisas boas, das coisas que se faz, e nesse momento, uma das coisas boas realmente é esse impulso para a paz. Tá? Então, vocês vão encontrar ali exemplos de gente que anda, gente que roda, gente que doa, gente que inventa, enfim, essas coisas. Então, quando puderem, se puderem, por favor, me mandem notícias boas, né? É muito bom, a gente precisa ter notícias boas, inspiradoras e que se multiplicam, em vez de a gente ficar refém e prisioneiro das coisas tristes, das coisas de violência, que às vezes são
não é que sejam pequenas, mas sejam num número menor do que as coisas boas, são em número menor do que as coisas boas. Não, eu me nego a acreditar nesses anos todos de vida que eu tenha visto mais coisas ruins do que coisas boas, de jeito nenhum. Posso garantir a vocês que às vezes que eu tropecei numa calçada, que me deixaram com o dedão doendo, foram um número muito menor do que os grandes passeios que eu já dei na vida e fiquei muito feliz com eles. Então, é por aí, sabe? A gente valorizar o que é bom. Por favor, mandem notas se a gente vê o que consegue desenvolver a partir daquilo. Tá bom? Muito obrigada. Ok, obrigado, Silvia. Então, Jéssica, agora a gente retorna aí para você, né? Tem algumas perguntas e aí você retoma, então. Obrigada, então, a todo mundo que contribuiu, que falou. Eu vi que a Ju não pôde abrir o microfone, mas escreveu ali no chat. A Ironi, que está ali, então, ela do projeto da Ecopaz, Interpaz, tudo isso. Ela era professora da escola na época, né? E eu era aluna. Então, a gente está junto desde sempre nessa função de PAV, Educação para a Paz. Eu queria começar falando pela pergunta do Alan, então, que foi como que a gente está lidando agora a Ecopaz versus pandemia, né? O que está acontecendo hoje nesse sentido. Com essa questão de distanciamento, o nosso trabalho do PAV, ele é muito, como ela falou, ele é muito olho no olho, ele é muito toque, ele é muito abraço, ele é muito presença. E as oficinas, elas são presenciais. Agora até está acontecendo ali, até o Alan e a Marie podem falar melhor do que eu sobre isso, dessa questão de estarem experimentando ferramentas online para continuar o desenvolvimento das oficinas. Mas como a pandemia chegou para balançar todas as estruturas de todas as coisas, eu acredito que o PAV também é uma dessas. Então, uma das coisas que a gente vê é que a gente cria quando tem a oportunidade de criar, né? E o PAV, ele mostra para nós. Então, agora a gente está num momento de criar e pensar alternativas para suprir essa presença que eu acredito ainda que vai voltar, a gente vai poder se encontrar, a gente vai poder fazer uma aglomeração positiva, né, em algum momento. Então, eu acredito que a gente vai ter algumas limitações a mais, mas que a gente se adapta. Eu acho que é nesse sentido. Então, no momento, as nossas ações, elas são mais online. No começo ali, mais da pandemia, nós tivemos alguns encontros online com Carlos Brandão, com o Marcelo Barros, para falar e dialogar um pouco mais sobre essas situações, para não nos sentirmos tão abandonados ou tão distantes uns dos outros. O nosso encontro de mulheres, ele teve que estacionar, principalmente pelo fato de que o fórum fechou e os nossos encontros aconteciam dentro do fórum, então a gente ficou sem o espaço e sem a logística, né, para comunicar dos encontros. Então, oficinas, encontros presenciais, a gente não teve. A gente teve encontros virtuais, reuniões online e diálogos assim mais direcionados, né, para resolução de alguma situação, que nem agora. Você fez o convite, a gente se articulou, conversou entre si, quem vai fazer, eu faço, vamos junto. Então, a gente continua unido, continua junto, porém sem a questão presencial. E daí, as oficinas em si, a gente não está aplicando agora, até porque o único projeto que a gente tem em ação agora seria o projeto lá que vai voltar a acontecer em Goiás, com o observatório lá da universidade, e o projeto das mulheres que está sendo construído, o projeto de Passo Fundo, que está acontecendo lá com o grupo que está fazendo alguns trabalhos nesse viés também. Então, a gente ficou sem encontros presenciais. Então, no momento, só articulações e como é que eu vou dizer assim, e planejamento de uma nova estratégia de funcionamento, né? Porque a princípio que a gente conhece, uma das coisas que eu queria comentar é que a gente teve, por exemplo, a oficina PAV, ela foi criada para nós
que vemos, ouvimos, falamos, né? E a gente teve algum momento, até foi em Carazinho, onde nós tivemos uma participante com deficiência visual. Desafiador para nós. Que a gente estava acostumado a própria inclusão faz parte de uma cultura de paz. Mas a gente não estava acostumada a receber as pessoas com uma deficiência assim para participar da oficina. Então, isso também fez com que balançasse a nossa estrutura e a gente tivesse que se reinventar. Então, eu acho que é mais ou menos como está acontecendo agora, se reinventar para incluir. E a gente está precisando agora, com a pandemia, se reinventar enquanto PAV para continuar. Então, é mais ou menos nesse sentido que está acontecendo a Ecopaz com a pandemia hoje. Aqui, eu não me lembro quem que falou perguntou sobre como que funcionam as ações na prática, né? Como que isso funciona. Então, quando a gente desenvolve um projeto, a gente senta coletivamente, como se eu disse, tudo que a gente faz é coletivo, nada é individual e nada é sozinho, porque sozinho a gente pode até ir longe, mas não vai, mas sozinho, mas com muitas pessoas a gente vai muito mais, né? Tem muito mais resistência. Então, a gente faz tudo junto. Então, a gente se reúne com pessoas que, eu quero pensar esse projeto. Então, a pessoa fica escalada para aquele projeto. A gente senta e desenvolve e pensa ações dentro da metodologia que a gente possa aplicar. E, normalmente, as nossas ações não são só PAV, né? Claro, ele é o carro-chefe, ele é o central, é a nossa filosofia de vida, eu diria, mas também existem outras palestras, encontros, como vocês estão fazendo agora, isso é uma ação prática do que a gente também faz. Então, são ações desse dia a dia que fazem com que o trabalho seja possível, né? É esse passo de formiguinha que a gente faz. E na prática, por exemplo, com as mulheres, a gente faz as oficinas, são um encontro agora são semanais, né? Um encontro por semana. A gente senta com as mulheres lá dentro do fórum, faz os diálogos, as dinâmicas, as vivências e partilha daquele momento. É muito nítido, até uma das coisas que a gente não pode divulgar as imagens, né, das mulheres por questões de segurança, elas já estão com processos ativos, né, no judiciário. Mas se a gente tivesse feito uma foto da mulher que chegou no primeiro encontro e daquela que continuou até o último encontro, a diferença, inclusive visual, dessa mulher é extremamente nítida, porque a mulher se transforma. Não só a mulher, no caso, todas as pessoas, mas nesse processo que a gente construiu, trabalhando uma coisa por vez, alinhando um ponto no outro para que todos os fios fiquem ajustados, é muito lindo. E é feito coletivamente, feito intuitivamente pelas pessoas que estão no trabalho. Então, isso é muito, muito legal. E sobre a resolução de conflitos de questões familiares, como a gente fala, a gente não leciona, né? A gente não ensina o PAV, a gente auxilia o PAV. Só que uma das características das oficinas é que, normalmente, nas oficinas de PAV, a gente não é aconselhado ter familiares. Porque, às vezes, o meu conflito, por exemplo, vou citar um exemplo porque eu tinha um conflito com meu pai. Já imaginou eu ir lá na oficina do PAV com 20 outras pessoas que querem falar também sobre as suas questões, eu ficar só questionando meu pai? Então, ou ficar retraída porque eu não queria falar algo na frente dele. Então, o que a gente faz primeiro nessas situações? Primeiro, a gente trabalha o indivíduo em momentos separados. Depois, quando esse indivíduo já se trabalhou, quando esse indivíduo já deu abertura para uma resolução entre si, entre família, aí eles se resolvem automaticamente. Então, como diz assim, começa por mim. Se eu mudar a minha postura com o meu pai, com certeza o meu pai vai mudar a minha postura comigo, né? Então, a gente não faz oficina com irmãos, não faz oficina normalmente não é aconselhado, né? A não ser, assim, casos muito bem resolvidos, né, de pessoas. Eu já tive um relacionamento
com o Daniel, e o Daniel era facilitador e eu também, e nós facilitávamos a oficina junto, mas nós tínhamos uma relação muito tranquila. Só que nós já éramos facilitadores, nós não chegamos a ter oficina juntos. Então, tem essas questões. Então, a gente não tem nenhum projeto hoje para resolução de conflitos de casal, por exemplo. Mas já tivemos pedido, inclusive do fórum, e é uma das coisas que a gente ainda não abraçou devido à pandemia, que foi como a gente pode contribuir com o judiciário, por exemplo, naquelas situações em que o casal está se separando e tem criança. Sabe? Como ajudar essa família a conciliar o que é melhor para a criança. Isso a gente já recebeu pedido, mas a gente ainda está desenvolvendo. Então, são esses trabalhos. A gente desenvolve de acordo com a necessidade, vai adaptando aquilo que é possível de adaptar, e também tem coisas que fogem, né, do nosso controle, assim. A gente não vai resolver o problema das pessoas, a gente vai conduzir essas pessoas a entenderem o seu problema e elas mesmas encontrarem a solução para eles. Então, é mais ou menos nesse sentido. Ok, Jéssica, eu vou fazer mais uma pergunta. Vocês falaram que foram lá em Goiás e fizeram um curso. O PAV, em algum momento, ele tem inscrição? Como é que vocês trabalham essa questão de custos, tudo isso? Então, a gente faz a gente desenvolve um projeto, e nesse projeto a gente inclui todos os custos, despesas, né, todo para o trabalho acontecer. Normalmente, como o Silvio falou, o que em Goiás eles fizeram? A Copaz foi patrocinada como se fosse pela Diocese de Goiás, onde tinha lá um recurso para destinar porque era a campanha da fraternidade e a cultura de paz tinha tudo a ver com a proposta. Então, eles financiaram o nosso trabalho lá. Então, quando isso acontece, a gente faz lá um levantamento dos custos, de despesas, de disponibilidade, quem que pode ir, porque normalmente quando é longe assim, por exemplo, Goiás, a gente foi, em 2018, nós fomos 6 vezes para Goiás. Né? Então, praticamente uma vez a cada 2 meses nós estávamos lá para ficar 10 dias, porque tu não vai numa viagem tão para trabalho e voltar, tem que ir a tu está. Então a gente fazia assim, nós fazíamos uma oficina básica. Jéssica, fala só um pouquinho mais devagar, porque a internet sua está falhando um pouco. Se você falar rápido, né? Fala um pouquinho mais devagar. Tá. Então, quando a gente vai, a gente precisa aproveitar esse momento que estamos lá para fazer mais coisas, porque o custo é muito alto. Então, a gente organiza, por exemplo, nesse período de 10 dias, quem tem a disponibilidade de ir fazer o trabalho, né? Onde a gente vai ficar. Normalmente, para reduzir despesas, a gente fica na casa das pessoas, as pessoas nos recebem, isso é bem tranquilo para nós. A gente faz daí, nesse momento, então, por exemplo, a primeira viagem deu 10 dias, a gente fez uma oficina básica em 2 dias e meio, aí deu um espaço de 1 dia, daí fez mais 2, mas todos esses custos, tempo, deslocamento e tudo mais, a gente faz de acordo com a necessidade de quem solicita. Né? Então, a gente faz ali um projeto, faz um levantamento de todas as despesas, envia para aprovação, e pode ter empresas privadas que patrocinem esse trabalho, podem ter órgãos que têm esse dinheiro disponível para esse tipo de trabalho que possam também financiar. Então, isso depende muito de cada local, de cada necessidade e de cada trabalho. Né? Então, é feito muito personalizado pela demanda. Ok. Alguém do nosso grupo... Cidinha, faz a sua pergunta, Cidinha. Não, quero saber, existe possibilidade de nós irmos até a sua cidade para fazermos uma oficina, para ter esse contato? Existe. Então, as oficinas, elas acontecem com 20 pessoas, é o máximo, o teto de pessoas, né? Suponhamos que vocês tenham 20 pessoas e queiram vir fazer a oficina aqui. Ou que vocês tenham 10 pessoas e a gente depois completa com outras pessoas daqui. Suponhamos, né?
existe a possibilidade. Aqui nós temos facilitadores em Guaporé e também tem facilitadores em São Leopoldo, em outras cidades. A gente vai marcar uma data e vai ver a disponibilidade dos facilitadores, vai ver local, vai organizar tudo isso para poder atender essa demanda, com certeza. O que nós não podemos fazer hoje, que a gente talvez não tenha condições de abraçar, é fazer os encontros presenciais agora, né? A gente precisa esperar um pouco mais a liberação do distanciamento, assim, porque a gente pode fazer os encontros de máscara, eu acho que é tranquilo, mas não é só, né? Então, a gente precisa esperar um pouco mais isso, mas é perfeitamente possível e serão muito bem-vindos. Ok. Jéssica, então nós já estamos nas 10h20. Se você quiser comentar, você falou de mais algum projeto, se você quiser aproveitar mais esses 10 minutos para falar disso, né? Vamos fazer isso agora, e a gente já chega nas 10h30, hora do nosso encerramento. Perfeito, muito obrigada. Eu até anotei aqui para falar, e eu acho que é pertinente eu falar um pouco sobre um projeto que é o primeiro projeto que a gente desenvolveu, e ele foi totalmente em parceria com o Serpaz, porque foi o Artepaz. Ele foi desenvolvido dentro da escola, ainda naquela época de 2005, 2008, até 2008 mais ou menos, onde a gente encaminhou um edital na época para a Petrobras e eles investiram um valor para que a gente pudesse fazer a execução desse trabalho, e foi todo através do Serpaz, porque a Ecopaz ainda não... Então, o Serpaz foi o proponente do trabalho e a execução foi aqui em Guaporé. Então, mesmo à distância, a gente conseguiu executar. E esse projeto, ele visava atender a demanda de arte, então tinha oficinas de teatro, dança, música, e também as oficinas do PAV. Então, a gente incluiu tudo junto, porque está tudo no mesmo casamento, né? E o Serpaz, então, foi o nosso proponente, assim. E a gente nunca parou de trabalhar em parceria com o Serpaz. Hoje, o Serpaz precisa de um facilitador e lá eles estão com dificuldade de encontrar em São Leopoldo, eles fazem um contato com a Ecopaz e a gente consegue facilitadores para completar o grupo. Ou a Ecopaz precisa de facilitadores, então a aliança ela é contínua desde aquele momento que a gente conheceu o PAV, né? Então, acho que esse é um dos projetos que ficou marcado, porque na época, como a gente falou, tanto eu quanto o Marcos, a gente era adolescente, né? Então, a gente participava das oficinas. E todas as pessoas que eu converso e que eu já conversei sobre isso, que participaram de algum momento de oficina, naquela época da escola, eu encontro as pessoas na rua, Guaporé é uma cidade muito pequena, as pessoas falam, é verdade, eu me lembro, participei da oficina com o fulano, com o ciclo. Então, aquilo fica marcado realmente nas pessoas. É um momento único, e realmente, assim, para vocês terem uma ideia perfeita de como funciona, eu aconselho a gente fazer assim que liberar tudo para conhecer e explicar. Sim, vamos já sonhar isso e planejar, né? Ok. Com certeza. Leozita. Achei isso excelente. Eu sou muito professora de música, de arte, português, etc. Eu acho que a arte é fundamental para a pessoa. E eu fazia oficinas também com meus alunos. Criei também espaço cívico com oficinas e gostaria muito, se possível, de participar também. Olha aí. Viu, Luiz? Tem uma situação. Por que a gente vai até os lugares, né? Que nem aqui foi quem que me perguntou? A Maria, né? Ela perguntou se poderiam vir até aqui fazer. Com certeza podem, né? Mas por que a gente vai? Normalmente porque o grupo é... Então, as despesas para deslocamento, elas são menores, porque normalmente são 3 facilitadores a 4 facilitadores. Então, a gente vai até o lugar, porque daí tu vai investir em 3 pessoas para viajar, do que 20 para vir até aqui, né? Então, a gente tem condições de fazer, só a gente precisa de alinhar com uma antecedência para que aquelas pessoas que se comprometem de ir naquele período estejam realmente livres dos seus trabalhos, enfim. Até porque o nosso trabalho, praticamente todo ele, é voluntário. Então, a gente trabalha em outras coisas, né? Então,
precisa organizar nossa agenda e dar conta de saber se vai ter liberação, de pegar para poder fazer isso. Mas é perfeitamente possível. Foi como a gente fez em Goiás, e as nossas comitivas lá para Goiás foram poucas que foram pequenas, mas muitas pessoas foram com dinheiro próprio, inclusive, né, para poder participar, para poder levar isso para frente. Durante todos esses anos de existência da Ecopaz, do Serpaz, desses projetos, muitas pessoas, é importante falar isso, muitas pessoas tiraram dinheiro do seu bolso para investir nisso, tiram ainda dinheiro do seu bolso para manter as entidades funcionando, manter as portas abertas, e muitas pessoas, por exemplo, ajudaram a pagar e custear despesas para que eu pudesse ir em alguns eventos e lugares, assim como teve para outras pessoas também. Então, sempre que a gente tem um caixa, a gente gosta de destinar isso para uma pessoa que pode fazer a diferença. E eu acredito que sim, se a gente incentivar e motivar e apoiar uma pessoa, qual é o motivo que ela não tem para fazer a diferença, né? Não tem. Então, eu acredito nisso. Muito bem colocado, muito bem posto, né? Vamos sonhar agora, nós estamos mais conectados, nos conhecemos, né? E essa questão que você falou dos encontros presenciais, uma das atividades que a gente faz aqui em Londrina são muito os abraços pela paz. Então, temos vários em várias épocas do ano, não é uma vez só, né? Mas a gente tem um que é o maior, que é o Abraço no Lago, que normalmente dá umas 3.000 pessoas em volta de um lago que tem um perímetro grande na cidade. Aí, esse ano, e é sempre em setembro, né, que é a nossa Semana da Paz, então foi a 20ª Semana da Paz esse ano, e aí não tem nem autorização para fazer uma coisa, né, aglomeração, nada disso. Aí nós fizemos um abraço virtual. A gente encontrou uma plataforma que criava um avatarzinho, né, uma cabecinha, os bracinhos, e essa é uma plataforma da internet, não compramos ela, você pode ir lá, podem usar, chama Manif. E a gente fez isso, então nós tivemos lá umas 600 avatares, dos 3.000 que vão, tinham 600 avatares, e num horário, que é às 10 horas, que é o nosso abraço, a gente fez uma live. Então, a gente teve 30 pessoas, né, que participam do abraço, enfim, que aí essas pessoas foram passando e falando sobre o abraço. Foi uma dinâmica que nós fizemos assim. Inclusive, veio de fora o André Trigueiro, não sei se vocês o conhecem, do Cidades e Soluções, da Globo News, né? Veio, falou 10 minutos. Veio Nando Cordel, aquele que fez a música Paz pela Paz. Nando Cordel é um compositor e cantor famoso do nordestino, né? E que foram convidados nossos de fora, mas aí o resto são as lideranças de Londrina e tal. Então, foi um jeito que você está falando de se inventar, né? A gente não pulou, foi o nosso 12º abraço, né? Só que foi esse ano virtual. A gente fez os 11 presenciais e o 12º foi virtual. Ano que vem, que é o 13º, vamos voltar a dar a mão, porque não é só dar a mão no dia, é abraço, é um evento de 2 horas, pessoas vão lá com apresentações culturais, artísticas, depois a gente se junta e faz esse abraço de dar a mão com 3.000 pessoas, que é uma coisa bem desafiadora. Mas, Jéssica, então eu gostaria muito de agradecer, né, a sua presença, dos amigos que você trouxe aqui também, né, que são seus parceiros, seus companheiros. Obrigado por vocês todos virem aqui a Londrina, participar com a gente, né? Foi muito gratificante, aprendemos bastante coisas com vocês, e estamos juntos, né? E muito obrigado. Então, a gente sempre faz um final, que é todo mundo abrir o microfone, falar tchau, porque assim, quando a pessoa fala tchau, a voz dela, isso vai ser publicado no YouTube, aqui está tudo enquadradinho, né? Quando a pessoa fala tchau, no YouTube aparece o rosto daquela, e a hora que a outra fala, aparece o rosto, então fica aparecendo vários rostos. Aí a gente fala tchau, eu vou ali, paro de gravar, só que vocês não precisam sair. Depois vocês podem sair, vocês só esperam parar de gravar, né, para a gente poder encerrar. Pode ser? Você quer falar mais uma coisinha, Jéssica, antes de terminar? Pelo convite e pelo trabalho, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, e está aberto
esse diálogo, essa amizade, esse comprometimento pela mesma causa que temos, deixar a nossa disposição aberta para que se precisar de nós, acredito que tanto nós quanto os pais estaremos sempre de braços abertos para contribuir. Ok, obrigado, então. Então, podem abrir o microfone todos, né, para a gente poder começar a falar o tchau. Tchau, Lu. Tchau! Obrigado, pessoal do Rio Grande do Sul. Obrigada. Muito bom. Tchau, pessoal. Tchau, muita paz. Bom ver vocês. Força, ânimo, coragem para continuar em frente. Parar de gravar. Vamos em frente.